estou aqui hoje para falar com vocês sobre inovação aberta. A gente tem muitos materiais sobre inovação aberta e temos recebido perguntas de empresas, perguntas de pessoas curiosas e perguntas também de algumas pessoas que estão aí diante do desafio de lidar com esse tema. Recentemente fiz uma palestra para uma empresa num programa fechado a respeito de inovação aberta, e essas pessoas, de uma maneira geral, perguntam sempre algumas coisas que são as principais curiosidades ou os principais receios ou preocupações. Então eu estou aqui hoje para compartilhar isso com vocês e responder algumas dessas perguntas. Bom, acho que primeiramente a gente tem que começar com o mais básico. Vamos começar com o que é inovação aberta. Eu já li muitas explicações, existem várias definições, inclusive as que vêm, vamos dizer, do lado acadêmico, de pesquisas, etc. Eu acho que o que importa, principalmente para as empresas, é entender na prática o que é isso. Inovação aberta na prática é você pensar que, ao invés de você desenvolver, seja o que for, como, por exemplo, novos produtos, novos serviços, ou pesquisa e desenvolvimento para geração de novas patentes, novos conhecimentos, fechado no seu laboratório, fechado dentro da sua empresa e usando apenas os recursos que você já tem, inovação aberta é exatamente o contrário disso. É você abrir as portas da sua empresa para conseguir arejar os seus processos e somar o que você já sabe, o que você tem, as suas capacidades, seus recursos humanos e materiais e físicos, com tudo aquilo que pode vir de fora, que é o que você não tem. Então, quando uma empresa se dispõe a trabalhar com inovação aberta, basicamente o que ela está fazendo é somando os recursos que ela tem com os recursos que estão do lado de fora da empresa, que podem ser pessoas, materiais, tecnologias, patentes, serviços, produtos ou outros de terceiros. E ao somar esses recursos, a capacidade da empresa de produzir novas tecnologias, novos modelos de monetização, novas oportunidades de negócio aumenta substancialmente. De uma maneira bem prática, inovação aberta é você somar o que você tem com aquilo que os outros têm para produzir novos produtos, serviços, tecnologias e inovação. Uma outra pergunta que também já nos fizeram é qual a diferença de inovação aberta e inovação fechada. Quais são as principais questões aí? Então, como eu expliquei para vocês sobre o que é inovação aberta e que basicamente é você somar os recursos que você dispõe, financeiros, humanos e materiais físicos, tecnologias, patentes, com os de terceiros, essa é a principal diferença, né, na verdade. Então, quando você pensa em inovação fechada, inovação dentro de casa, você usa o que você tem, eventualmente contrata novos recursos e traz para dentro da empresa e trabalha dentro dos seus muros. Isso implica, geralmente, numa certa limitação para você criar inovações. Por quê? Porque começa pelo fundamental. Tudo que você produz de produto ou serviço ou inovação, você vai levar para o mercado. E no mercado, você espera que o seu potencial cliente adquira aquilo de você. O seu cliente ele está fora da sua empresa. Então, quando você pensa em inovação fechada, significa que você deixa a principal figura para o teu negócio e para o teu futuro negócio do lado de fora dessa equação. E quando você pensa em inovação aberta, você trabalha com o seu cliente, você trabalha com outros fornecedores, você trabalha com outras tecnologias, com outras patentes e com outros insumos, recursos e pessoas, de maneira a criar algo que, quando você coloca de volta no mercado, você já tem pontes estabelecidas com o seu cliente, você tem pontes estabelecidas com o seu mercado, pontes estabelecidas com os seus fornecedores, e todo o processo de efetivo lançamento e início de vendas de um produto, serviço ou de uma tecnologia que você está colocando à disposição do mercado, fica muito mais facilitado. Então, inovar quando você combina com os russos, ou seja, com os outros envolvidos no sucesso do lançamento daquele novo produto ou serviço, é fundamental. E deixá-los de fora aumenta muito o risco de um fracasso, de uma inovação que você cria e que ela acaba não gerando eco no seu cliente. Se você tem em mente que o sucesso da tua inovação, o sucesso dos teus novos produtos é fundamental para a sua empresa, hoje a melhor forma de garantir que você tenha mais chances de obter esse resultado é você pensar em processos de inovação aberta, principalmente quando
quando você é uma empresa já estabelecida e você precisa reduzir o risco do desperdício de recursos. Também é importante comentar que muito se fala sobre as startups, e startups nada mais são do que abordagens de inovação aberta para a construção de novos modelos de negócio. Poxa, mas eu não sei se eu já ouvi essa explicação antes, Rodrigo. Veja bem, o que uma startup faz? Ela tem um conjunto limitado de recursos, ela sai de si mesma, vai para o mercado, procura validar o problema com os usuários clientes, depois pensa em hipóteses de solução, volta no mercado para validar essas hipóteses de solução com os seus futuros clientes, traz isso tudo de volta para casa, processa isso tudo e a partir daí acopla os recursos necessários financeiros, humanos e de desenvolvimento para conseguir devolver ao mercado um produto final. Então essas várias interações, etapas de interações distintas, elas produzem um processo de inovação no modelo de negócio, de inovação tecnológica, que contou com a participação de terceiros e principalmente do cliente. É exatamente esse envolvimento que aumenta a chance de sucesso de construção de uma nova empresa a partir da solução de um problema diferente ou de um problema igual de forma diferente. Poxa, mas nem tudo são flores, na verdade. Uma das grandes preocupações que as empresas têm é exatamente com a questão da proteção intelectual. Eu vou proteger o meu ativo intelectual, tudo aquilo que eu desenvolvi a partir de um processo de inovação aberta. Afinal de contas, tem outros atores envolvidos e eu posso não ter o controle completo do resultado que foi obtido. É verdade, esse risco ele existe. Para mitigá-lo, é importante que você sempre trabalhe com processos em que a participação de cada ator seja muito clara, muito bem definida e a contribuição também. Agora, nada impede que você crie, ao final de um processo de inovação aberta, por exemplo, uma nova tecnologia que tenha um compartilhamento da patente, se for o caso. Existem casos hoje em dia no mercado de patentes que hoje são utilizadas de maneira compartilhada exatamente porque você tem uma contribuição no processo de criação e desenvolvimento dessas patentes que vieram de diferentes endereços. Vale ressaltar que proteção intelectual é um assunto bastante discutido. Existem muitas iniciativas tentando tratar disso e fala-se bastante sobre registro de patentes, etc., no Brasil de hoje. Eu diria que a gente está um pouco atrasado nesse movimento. Países com mercados mais maduros, como os Estados Unidos e a União Europeia, de uma forma geral, trabalham com a questão de patentes há muito mais tempo, são muito mais eficientes nisso, têm processos muito mais eficientes e prazos de finalização dos registros de tais patentes que são muito melhores e menores do que os que acontecem aqui no Brasil. Isso deriva de várias coisas, é uma discussão enorme. Então, eu nem quero entrar no mérito da questão de se os órgãos responsáveis têm recurso ou não têm recurso. Mas é importante entender que nos dias de hoje, as tecnologias, a inovação, a infraestrutura disponível para criar novas tecnologias, para trabalhar novos modelos de negócio, tem um nível de dinamicidade tão grande que são poucas as indústrias que conseguem pensar em existir daqui para frente baseado no modelo de criação de patentes e de licenciamento das mesmas. Essa preocupação, ela existe, ela faz sentido até um certo ponto, principalmente a depender do setor de atividade que você participa, mas ela não precisa ser a sua principal preocupação. É possível, sim, registrar patentes. O processo no Brasil é burocrático, mas ele é possível de ser feito e com a ajuda de advogados ou de terceiros, ou até mesmo sozinho. Mas isso vai tomar um tempo e tem um determinado custo, que hoje em dia até nem é tão grande assim, se você pensar no registro em si. O maior custo que eu diria que está, de alguma maneira, ele é indireto a tudo isso, é o foco em ir para o mercado com inovação ou vou me proteger primeiro para depois ir ao mercado com essa inovação. Para você se proteger, você precisa buscar o quê? Desenvolver alguma coisa que seja passível de proteção. Você precisa dar entrada nesse processo, você precisa aguardar um determinado tempo até que essa proteção seja efetivamente assegurada, né? No mínimo, num primeiro momento ali de aproximadamente
eventualmente um ano, podendo ser menos ou um pouco mais, onde você vai passar para o primeiro estágio do processo de registro de patentes. Todo esse tempo que você deixa de usar a tua tecnologia pode estar reduzindo o valor da própria. Então, nem sempre vai ser uma vantagem para a tua empresa focar na questão da propriedade intelectual. Cada empresa tem uma situação e um perfil, diferentes indústrias têm diferentes perfis em relação a esse tema. Mas, de um modo geral, é mais importante que você chegue ao mercado com o seu produto inovador e que o mercado valide isso, do que propriamente você garantir isso com os advogados e, eventualmente, o mercado te dizer não. É importante fazer essa análise, é importante avaliar os riscos, é importante, tanto quanto possível e necessário, tomar as devidas providências e ser precavido. Contudo, não é tão útil para a empresa fazer tudo isso sem que você tenha um mínimo de validação de que o mercado compra a sua inovação e, ainda mais, às vezes, esse processo todo toma um tempo precioso que seria mais importante que você tivesse colocado o produto ou serviço no mercado e conseguido conquistar clientes. Então fica a dica, é importante fazer essa análise para tomar a decisão que seja mais acertada para a sua empresa.